Well, not only is Jupiter the largest planet in our solar system, it's now also the planet with the most moons. Júpiter, o gigante gasoso que domina a paisagem do nosso sistema solar, sempre foi um alvo de fascinação para astrônomos e entusiastas do espaço. No entanto, à medida que a tecnologia e a exploração espacial avançam, os cientistas têm revelado descobertas verdadeiramente intrigantes que nos levam a questionar o que sabemos sobre esse colosso celestial. Nesta jornada cósmica, exploraremos as recentes descobertas que desafiam nossa compreensão convencional de Júpiter. Esses cientistas corajosos e curiosos desvendaram mistérios que vão desde a composição das nuvens em sua atmosfera até as tempestades gigantescas que rugem em sua superfície. Eles nos mostram que por trás da aparência majestosa e imponente de Júpiter, existem segredos cósmicos que estão começando a se desvendar. Prepare-se para uma jornada pela imensidão do espaço, enquanto revelamos a verdade por trás de um dos planetas mais enigmáticos do nosso sistema solar. Quer saber mais? Então já vem comigo que você ficará por dentro de tudo. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Conhecimentos do Mundo. Antes de continuarmos, se você tem algum tema que ainda não foi abordado no canal, comenta aqui embaixo assim, Conhecimentos do Mundo. Eu queria um vídeo sobre... Estamos ansiosos para ler as sugestões. E claro, não espere até o final do vídeo para se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho. Isso ajuda demais a nossa equipe. Nos 4 anos desde que a sonda Juno da NASA entrou em órbita em torno de Júpiter, tem lentamente persuadido o rei de todos os planetas a revelar os seus segredos mais profundos. Um catálogo surpreendente que inclui cadeias de ciclones do tamanho de continentes circulando ambos os polos de Júpiter, vastas tempestades de granizo de cogumelos carregados de amônia, um núcleo inchado e difuso no centro do planeta, e um campo magnético complicado como nada mais no sistema solar. Batizada com o nome da deusa Juno, que era esposa de Júpiter na mitologia romana, a espaçonave foi lançada em agosto de 2011 com o objetivo de compreender a origem e evolução do planeta gigante. Essa história pode ter implicações profundas para todo o resto do sistema solar. Inclusive, Júpiter tem mais massa do que todos os outros planetas juntos. A sua gravidade de longo alcance moldou as órbitas de planetas, cometas e asteroides ao longo da história do sistema solar. E o seu interior pode conter pistas sobre como eram as condições quando o planeta surgiu do gás e da poeira primordiais, há mais de 4,5 mil milhões de anos. Júpiter é fundamental para a compreensão de como os planetas do nosso sistema solar se formaram, e ainda tem segredos a serem desvendados, escreve o cientista planetário da Caltech, David Stevenson, na revisão anual da Terra e Ciências Planetárias. Faltando pouco mais de um ano para a missão principal da sonda, os cientistas da Juno estão ocupados a tentar compreender como todas as descobertas intrigantes e díspares se articulam numa imagem coerente da vida interior de Júpiter. A missão principal foi programada para durar até julho de 2021. No entanto, a previsão para o fim da missão está previsto para 2025. Enquanto isso, revelaremos alguns dos sucessos de Juno até hoje na busca pela verdade sobre Júpiter. Festa do Ciclone Polar. Juno é justamente famosa por suas fotos surreais das paisagens de nuvens rodopiantes de Júpiter. Mas embora a sonda tenha uma excelente câmera, para não mencionar uma base de fãs de entusiastas amadores de Júpiter prontos para transformar as suas imagens em arte científica, o que torna estas fotos verdadeiramente únicas é a órbita altamente alongada de 53 dias de Juno. Uma trajetória que maximiza a velocidade da sonda, potencial científico, ao mesmo tempo que minimiza a sua exposição às ferozes cinturas de radiação de Júpiter. Juno realiza ambas as tarefas passando pelo Polo Norte, onde a radiação é fraca, girando na metade do planeta em altitudes tão baixas quanto alguns milhares de quilômetros do topo das nuvens, bem abaixo da parte mais forte do cinturão, e partindo apenas 2 horas depois, através de outra região de radiação fraca sobre o Polo Sul.
Este caminho não só aproxima Juno muito mais perto do que qualquer uma das 9 naves espaciais que já visitaram Júpiter, como também proporcionou aos investigadores as primeiras imagens nítidas dos polos, que revelam uma visão nunca vista em nenhum outro lugar do Sistema Solar. Dessa forma, ao redor do polo sul do planeta, Juno avistou 5 ciclones, cada um mais largo que os Estados Unidos, estacionados em torno de um ciclone central do mesmo tamanho. Para não ficar atrás, o Polo Norte revelou 8 ciclones semelhantes, circundando o seu próprio vórtice polar. Surpreendentemente, as tempestades não pareciam ir a lugar nenhum. A cada um dos sobrevoos de Juno, as tempestades permaneciam imóveis. E então, em novembro de 2019, durante a 22ª volta de Juno ao redor do planeta, descobriu que um novo ciclone menor, apenas do tamanho do Texas, havia surgido no sul e se juntado aos outros. No entanto, não está claro como esses vórtices se formam ou como permanecem tão estáveis. Os pesquisadores esperam poder ver melhor as tempestades na missão estendida. A física do movimento orbital continua empurrando a aproximação de Juno de Júpiter um pouco para o norte a cada órbita. Assim, nos próximos anos, isso significa que a sonda se aproximará cada vez mais desses vórtices, permitindo que os seus instrumentos obtenham uma visão melhor. Complexidade sob as nuvens. Como Júpiter é o que os astrônomos chamam de planeta gigante gasoso, não faz sentido perguntar como são as condições em sua superfície. Ele não tem nenhuma. Em vez disso, o hidrogênio e o gás hélio, que constituem a maior parte da atmosfera de Júpiter, simplesmente ficam cada vez mais densos à medida que descemos, até que o hidrogênio se torna um metal líquido. Mas ainda há muita ação nas nuvens rodopiantes de Júpiter, que se pensa serem uma mistura de água e amônia. E como os investigadores descobriram através de um instrumento de micro-ondas que permite a Juno sondar por baixo das nuvens, também há muita complexidade por baixo. Acontece, por exemplo, que os ventos leste-oeste, conhecidos por rasgar o topo das nuvens de Júpiter, não são apenas um fenômeno de altitude. Na verdade, os ventos penetram milhares de quilômetros abaixo. Inclusive, o mesmo acontece com a famosa Grande Mancha Vermelha de Júpiter, um vórtice um pouco mais largo que a Terra, que se agita há pelo menos 2 séculos, dos quais os astrônomos podem ter certeza, e provavelmente por muito mais tempo. Estende-se para baixo por cerca de 300 quilômetros. E ainda há o caso da falta de amônia. Tínhamos assumido que assim que descemos abaixo das nuvens, tudo deveria estar bem misturado, diz o líder da missão Scott Bolton, cientista planetário do Southwest Research Institute em San Antonio, Texas. Afinal, Júpiter é uma bola de fluido que gira rapidamente. Um dia dura pouco menos de 10 horas, mas as leituras de micro-ondas da Juno mostram que esta imagem de mistura só é verdadeira perto do Equador. Assim, ele se desfaz à medida que você se move para o norte ou para o sul, nas latitudes médias de Júpiter, onde não há tanta amônia quanto os pesquisadores esperavam. Para ver o motivo, Tristan Guillot, cientista planetário do Observatório Côte d'Azur, em França, e outros desenvolveram modelos computacionais da atmosfera de Júpiter e descobriram que, longe do Equador, o amoníaco pode dissolver-se facilmente em partículas de água gelada levantadas a partir de baixo. Isso reduziria a quantidade de gás amônia nessas áreas. Além disso, também significa que o clima nas latitudes médias de Júpiter pode apresentar tempestades semelhantes a granizo de cogumelos encharcados de amônia, ou seja, pepitas congeladas de aproximadamente 1 parte de amônia e 2 partes de água. Um centro enorme e manchado. Embora Júpiter não tenha superfície, os investigadores discutiam antes da chegada de Juno se o planeta tinha um núcleo, uma bola sólida de elementos mais pesados reunidos no centro do planeta. Eles poderiam argumentar de qualquer maneira. Numa história comum sobre o nascimento de Júpiter, detritos rochosos fundiram-se lentamente numa massa sólida até 10 vezes mais pesada que a Terra. Assim, a gravidade dessa massa aspirou então todo o gás na sua vizinhança, rodeando-se da profunda atmosfera de hidrogênio hélio que vemos hoje. Mas, numa história de origem diferente, uma bolsa de gás que girava em torno do Sol nascente
colapsou sobre si mesma, criando um mundo de hidrogênio-hélio mais ou menos puro, sem um núcleo rochoso. Juno parece ter descartado o último cenário, diz Bolton, ao rastrear como a espaçonave acelera e desacelera sutilmente em resposta às variações no campo gravitacional do planeta. Os cientistas foram capazes de deduzir como a massa está distribuída nas profundezas de Júpiter. Na verdade, não sabemos por que isso acontece, mas pensamos que qualquer que seja essa explicação, está a dizer-nos algo importante sobre como Júpiter se formou. As coisas poderiam ter sido agitadas pelo impacto de outro enorme protoplaneta, ou pode ser que de alguma forma Júpiter tenha se movido e mais planetesimais tenham sido adicionados em um estágio específico durante a formação. Dessa forma, existem muitas teorias diferentes propostas, diz David Stevenson. Magnetismo híbrido. O enorme núcleo difuso de Júpiter tem, sem dúvida, implicações para outros aspectos do comportamento do planeta. Um deles é o campo magnético distorcido e incomum do planeta. Durante décadas, a imagem clássica do campo magnético jupiteriano era que ele se assemelhava ao da Terra, o que significa que parecia o campo de uma barra magnética realmente grande, com um polo norte magnético bem definido em uma extremidade e um polo sul bem definido do outro. Mas os livros didáticos estavam errados. As medições de Juno mostram que o campo magnético no hemisfério norte de Júpiter parece completamente diferente do seu homólogo sul. É como se alguém pegasse uma barra magnética, dobrasse-a quase ao meio, desgastasse uma extremidade, partisse a outra extremidade e depois prendesse tudo no planeta em um ângulo torto. No norte está a extremidade desgastada. Em vez de emergir em torno de um ponto central, o campo magnético brota como ervas daninhas ao longo de uma longa faixa de alta latitude. No sul está a extremidade dividida. Parte do campo mergulha de volta no planeta em torno do Polo Sul, enquanto parte está concentrada num ponto logo ao sul do Equador. Inclusive, esta geometria do campo magnético não é vista em nenhum outro lugar do Sistema Solar. O hemisfério sul se assemelha ao campo terrestre, que os cientistas chamam de dipolar, porque tem dois polos. E o norte tem mais em comum com Urano e Netuno, onde os campos são mais complexos. Era estranho ter, essencialmente, um hemisfério Terra e um hemisfério Urano e Netuno, diz Kimberly Moore, astrofísica do Caltech e autora principal de vários estudos sobre as descobertas magnéticas de Juno. Os campos magnéticos planetários são gerados por fluidos eletricamente condutores em seu interior. Os campos incomuns em Urano e Netuno podem ser devidos ao fato de esses fluidos estarem restritos a uma região mais fina do planeta em relação ao seu tamanho. Dessa forma, algo semelhante pode estar a acontecer em Júpiter graças ao seu núcleo diluído. No entanto, a dicotomia norte-sul também pode emergir de toda esta complexidade. Isso pode realmente mudar a geometria dos padrões que você pode criar, diz ela. Mas isso é apenas uma ideia. A chuva de hélio também pode causar estragos no campo magnético, assim como os ventos penetrantes. Distinções gigantes. Se Juno não nos ensinou mais nada, é que não existem dois planetas gigantes iguais. À primeira vista, Júpiter tem muito em comum com Saturno, por exemplo. Mas apesar de ambos serem grandes bolas compostas principalmente de hidrogênio e hélio, eles seguiram caminhos bem diferentes. Júpiter tem linhas conga de ciclones polares. Saturno tem apenas um vórtice por polo, um dos quais tem 6 lados. O campo magnético de Júpiter é uma confusão. O de Saturno é muito chato. A atmosfera de Júpiter é multicolorida e com faixas. O de Saturno é relativamente imaculado. Assim, em última análise, Scott Bolton afirmou que os planetas gigantes devem ter sabores diferentes, pois precisamos entender isso se quisermos entendê-los em geral e descobrir os seus mistérios. Mas e aí, o que você achou desse conteúdo? Conta pra gente nos comentários, queremos saber a sua opinião. Acompanhe mais vídeos como este. Se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações. Um forte abraço.